Nós estamos aqui agora conversando com a doutora Adriana Chia, que esteve aqui no nosso congresso, participando de uma mesa juntamente com o ex-presidente da FENAFISCO, Charles Alcântara, debatendo um tema muito importante para a categoria fazendária, que é a necessidade de aprovação e instituição de uma lei orgânica da administração tributária de caráter nacional. Professora e advogada, a doutora Adriana tem contribuído com esse debate já há muitos anos para a FENAFISCO e em alguns estados onde essa experiência já foi debatida, em alguns lugares implantada, e o Sincefaz a convidou para este evento, trouxe até a Bahia para que a gente pudesse debater com ela esse tema e esperamos tê-la também daqui para frente nos desdobramentos dessa primeira discussão que a gente travou aqui no terceiro congresso. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, tudo certinho. Muito bem. Como a gente não fala somente para fazendário, somente para fiscal de fazenda, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente por que nós precisamos ter uma lei orgânica da administração tributária de caráter nacional. Bom, a primeira questão importante nessa colocação é justamente o fato de que a sociedade brasileira não reconhece no fisco, nos fazendários, uma unidade, né? Então, essa falta de uma padronização na esfera nacional, esse tratamento que cada estado, cada município e a própria União dão aos servidores que integram a Secretaria de Fazenda, que realizam as atividades vinculadas à administração tributária, isso faz com que a própria sociedade não saiba reconhecer muito bem quem é essa autoridade que pode, portanto, exercer o poder de polícia fiscal e as atividades que são inerentes à administração tributária. Então, a primeira questão bastante prática seria, assim como nós temos uma lei orgânica da Magistratura Nacional, uma lei orgânica do Ministério Público Nacional, né? As grandes instituições da democracia brasileira contam com as suas leis orgânicas. Então, criar uma lei orgânica nacional para a administração tributária teria o primeiro papel de uniformizar, né? Uniformizar o tratamento desses servidores frente à administração pública, mas também frente aos cidadãos. E mais do que isso, uniformizar direitos, prerrogativas, garantias e deveres desses servidores. Então, nós temos uma disparidade muito grande entre o tratamento jurídico, o regime jurídico que os servidores que integram o fisco municipal, por exemplo, recebem e em face dos servidores estaduais ou mesmo dos servidores federais. Para você ter uma ideia, existem municípios no Brasil em que o servidor que exerce atividade de fiscalização exerce também atividade de fiscalização de feira, de fiscalização de obras. Quer dizer, são atividades tão importantes, talvez, quanto as da administração tributária, mas que certamente não decorrem do poder de polícia fiscal, ou seja, a gente está tratando de outro tipo de poder de polícia. Então, essa padronização, esse reconhecimento que a Constituição agora tem, né, que a Constituição agora faz, em relação à administração tributária, com a inserção do parágrafo 17 no artigo 37, prevendo, portanto, uma lei orgânica de caráter nacional, me parece que atende todas essas expectativas, né? Como surgiu essa proposta de lei orgânica da administração tributária? Porque não é de agora, não é recente. A gente teve agora a reforma tributária, mas esse debate é precedente, ele já vem de alguns anos, pelo menos desde quando eu acompanho as discussões na FENAFISCO, eu já ouço falar de lote. Eu creio que veio antes de mim e de você, muito antes. Na verdade, eu começo a trabalhar com a FENAFISCO em 2007, mas esse é um debate que vem desde há muito, né? Há quem localize esse debate a partir da Emenda Constitucional 19, quando foi aprovada ali em junho de 1998, né, aquela proposta que veio pensada pelo Bresser Pereira no governo Fernando Henrique Cardoso, e lá se tinha uma preocupação muito grande com responsabilidade fiscal, né? E a partir daí, a possibilidade de criação de órgãos com mais autonomia, de órgãos que trabalhassem de uma maneira mais técnica e com menos ingerência política. Esse foi o primeiro cenário, eu diria, de pensamento de uma lei orgânica. Aí, em 2004, a gente tem a primeira PEC lá, a PEC 186, né, a antiga PEC 186, pode ser que eu esteja errando um pouquinho as datas, mas pouca coisa, mas na verdade a PEC 186 já vem depois da Emenda Constitucional 42, que insere o 22 no artigo 37, né, que é o artigo que, portanto, reconhece a administração tributária como carreiras essenciais de Estado, que reconhece como atividades essenciais de Estado, né,
que já prevê ali prioridade de recursos, né, que já prevê a necessidade de um compartilhamento de informações. Então, a partir de 2003, com essa emenda constitucional, a gente tem realmente um panorama para começar a debater a lei orgânica. E a partir de então, se tem um movimento das instituições, das entidades do fisco, né, nacionais, sindicais e associações, enfim, seja do fisco estadual, do fisco municipal e do próprio fisco federal, em prol desta lei orgânica, e o embate é sempre muito presente no Congresso, né, isso foi feito de forma muito dura, muito árdua, e principalmente pela FENAFISCO, né, para falar aqui da federação ao qual vocês pertencem. Nós temos alguns estados e alguns municípios que durante esse tempo foram aprovando as suas leis orgânicas. Alguns municípios, né, vou falar só de Belém aqui, que é um dos municípios que bastante representativos nesse debate, mas os estados a gente já tem Pernambuco, Rio Grande do Sul, a lei orgânica do Pará, que talvez seja aquela que mais se aproxima do que nós entendemos como um modelo ideal de lei orgânica, e recentemente, recentemente eu já lembro o próximo estado, o último estado que aprovou, Acre, já lembrei, é o Acre. Então hoje nós temos esses 4 estados que já têm a sua lei orgânica. Alguns outros estados, durante esse tempo, foram construindo as suas legislações e, por exemplo, no Paraná, a Lei Complementar 131 de 2010, que foi articulada pelo Sindafep, né? Já é muito próxima também de uma lei orgânica, mas ainda não estrutura a Secretaria de Fazenda, a Secretaria da Receita, né? Porque a lei orgânica ela é mais que uma lei de carreira, né? Ela é uma lei que, além de garantir prerrogativas, direitos e deveres para os servidores que integram a administração tributária, ela também se preocupa com a institucionalização da administração tributária, ou seja, se preocupa em estabelecer quais são os órgãos que integram essa instituição, né? Qual é a sua finalidade principal. Então, realmente é uma legislação que coloca a administração tributária no patamar que ela deve ter, no patamar de importância que a Constituição lhe atribuiu, que é um patamar de uma instituição essencial para o Estado brasileiro. A reforma tributária que foi aprovada ano passado, doutora, ela tem algum impacto na necessidade de aprovação dessa lei orgânica? Essa tua questão me coloca mais no lugar de dar uma opinião aqui, né, técnico-jurídica, mas mais quase que política do que propriamente vinculada apenas a uma análise jurídica. Juridicamente, a gente pode dizer que a reforma foi extremamente importante para a administração tributária, porque prevê não só a questão do teto, né, do parágrafo 18, lá no 37, que foi uma conquista, sem dúvida nenhuma, para todos os servidores, mas principalmente porque insere o parágrafo 17 no artigo 37, e esse parágrafo estabelece expressamente o dever que o Congresso Nacional tem de editar a lei complementar das administrações tributárias da União, dos Estados e dos municípios, né? A lei complementar geral, portanto, a nossa LOAT, né? Tão carinhosamente chamada por nós. De outro lado, então, quer dizer, nós temos a importância número 1, uma importância jurídica, que é ter finalmente a previsão na Constituição da edição dessa lei orgânica. Mas me parece que a importância, de fato, que a gente passa a ter aqui é de que houve uma reforma, e os tributaristas, né, vocês têm muito mais conhecimento dessa matéria do que eu mesma, mas os tributaristas, vocês têm nos ensinado que efetivamente há uma mudança muito sensível no sistema tributário. Né? E a gente poderia pensar no primeiro momento que, o sistema tributário mudou, mas a administração tributária vai continuar exercendo as suas atividades. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente tem uma alteração muito sensível em relação às próprias competências dos estados e dos municípios com a criação de um imposto único, né? Com a criação do IBS. Então, há uma necessidade de fortalecimento, de unificação de esforços mesmo das administrações tributárias estaduais e municipais, justamente para que sejam preservadas as suas competências. A mim parece, e eu peço desculpas aqui, que a gente está construindo juntos esse raciocínio, esse estado da arte, porque a reforma ainda é muito nova e a gente acabou de ter a proposta de regulamentação do Comitê Gestor. Mas me parece que a atuação do Comitê Gestor, se ela não for barrada, não, mas se ela não encontrar resistência no âmbito das administrações estaduais e municipais, o Comitê Gestor vai acabar definindo não só a política macrotributária, né, a política de fiscalização, que isso já é
já está previsto na emenda constitucional 132 e vem no projeto de lei que regulamenta o comitê, mas também vai acabar tendo ingerência na própria execução da atividade fim da administração tributária nos estados e nos municípios. E me parece que é um caminhão que vai atropelar mesmo os entes que não tiverem uma administração tributária bastante fortalecida e regulada. Por quê? Porque tudo vai depender das decisões do comitê gestor. Quanto menos organização local a gente tiver, evidentemente mais o comitê gestor vai se arvorar nas competências locais. E o risco para isso, que me parece, e aqui eu peço desculpas novamente por ainda não ter uma opinião tecnicamente tão bem fundamentada, mas me parece que o risco que essa proposta traz, que essa nova sistematização apresenta, é justamente uma queda na arrecadação. Porque me parece que abrir mão desse contingente que nós temos no âmbito, especialmente dos estados, dos municípios maiores também, mas os municípios, existem municípios que quase nem existe administração tributária, né? O último estudo da FENAFIN nos dá a ideia de que menos de 10% dos municípios no Brasil têm uma administração tributária bem estruturada. Mas nos estados essa realidade é diferente. Nos estados nós temos os 27 estados da federação com administração tributária, ainda que sem lei orgânica, mas muito bem estruturadas, né? É difícil o estado que a gente tenha menos de 1.000 fiscais, menos de 1.000 pessoas vinculadas à Secretaria da Fazenda no exercício da atividade fim. Então, e atividade meio que permite a atividade fim, né? Estamos falando aqui não só de auditor, mas de todos os fazendários de uma maneira geral. Ora, é claro que se nós abrirmos mão desse contingente na fiscalização, e estou falando fiscalização aqui, não tecnicamente de acordo com o Código Tributário, mas para pegar toda a atividade da administração tributária, né? Se a gente não tiver a possibilidade de usar todo esse contingente, é claro que aqueles que estão do lado de lá, que são os contribuintes, não os bem-intencionados, mas os mal-intencionados, vão aperfeiçoar ainda mais o seu sistema de evasão fiscal, né? E não estou falando aqui dos mecanismos corretos de planejamento tributário, estou falando de deixar de pagar impostos mesmo e de se prevalecer da própria omissão do Estado. Nós sabemos aqui que 5 anos se passaram, ainda que haja o dever de pagar o tributo, após 5 anos, esse dever prescreve, como prescrevem todas as possibilidades de aplicação de sanção da administração pública em relação aos particulares. Ora, nós sabemos que um planejamento tributário mal realizado, que uma atividade de fiscalização, de auditorias, enfim, mal realizadas, permitem muito uma queda na arrecadação. E essa é uma das minhas maiores preocupações com a reforma tributária. Mas, doutora, como a LOT pode impedir que haja esse esvaziamento e até mesmo o desinteresse de, por exemplo, governos estaduais ou prefeituras, mais prefeituras do que governos estaduais, em não ter uma estrutura de administração tributária funcionando? Como a LOT pode contribuir para que isso não ocorra? Primeiro, reconhecendo que os servidores da administração tributária estadual exercem carreiras exclusivas de Estado, participam, né, se colocam como carreiras exclusivas de Estado, exercem atividades essenciais para o Estado. Então, esse é um primeiro embate jurídico, né? Segundo, efetivamente demonstrando como, primeiro que a aplicação do IBS, né, a implantação do IBS, ela é de médio e longo prazo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está falando aqui em tese mesmo, né? Mas demonstrando que a atividade de fiscalização, a atividade da administração tributária local, é ela que vai permitir a maior arrecadação, né? Imaginem se todos os estados, efetivamente, com base nessa ideia de que agora a fiscalização todo mundo faz e de que o tributo vai ficar onde você... Enfim, se todos os estados cruzarem os braços e falarem, tá bom, a gente vai ficar só com o que vier. E aí, não só o bolo diminui, mas a gente tem que lembrar ainda que existe a tal da compensação agora, que vem no bojo da reforma. E aí, como é que a gente vai fiscalizar tudo isso? Quer dizer, se a gente fica na mão, eu estou falando agora como cidadã, não é nem como consultora da FENAFISCO, do Pacto ou futuramente do Sincefaz, mas como é que a gente vai ficar na mão dependendo da boa-fé dos contribuintes? Me perdoem, contribuintes de boa-fé, mas assim, nós sabemos que há grandes contribuintes no Brasil que mesmo hoje, com uma administração tributária estruturada, né, cometem ilícitos e que se não há um poder de polícia exercido por vocês, a gente teria aí muito menos impostos recolhidos, muito menos tributos recolhidos. Você imagine se a gente abrir mão desse contingente, né? Então a lei orgânica vem para quê? Para garantir a prerrogativa.
né, para garantir as prerrogativas que os agentes da administração tributária têm. A partir do momento que o comitê gestor lançar as normas gerais, o auditor fiscal, o agente fiscal, o servidor da administração tributária lá na ponta, com essa normativa geral, ele tem poder de polícia para executar de forma técnica todas as suas atividades, né? Então, a gente tem, de uma certa forma, se há alguma coisa de bom nisso tudo, é que a ingerência política no âmbito local, ela vai diminuir, né? Porque, afinal de contas, quem vai estabelecer a política tributária, na minha opinião, de maneira inconstitucional, mas por enquanto é o que temos, é o comitê gestor. Então, o estabelecimento das ordens de serviço virão a partir das diretrizes gerais do comitê gestor. Os agentes da administração tributária, estou falando agentes como sinônimo de agentes públicos aqui, tá? Sem nominar carreiras aqui. Mas os agentes que integram a administração tributária vão precisar fazer o uso das competências que estarão asseguradas, portanto, numa lei orgânica estadual, numa lei orgânica municipal, para fazer com que essas competências sejam exercidas na prática, garantindo, assim, a eficiência da arrecadação. Doutora, nós falamos do Pacto de Brasília, né? Que é um fórum, né, que reúne organizações representativas do fisco, que já vem discutindo há algum tempo essa questão. Quais são as linhas gerais aí de vamos falar de uma minuta, de uma proposta de lei orgânica que essas organizações, esse pacto tem a apresentar? O Pacto de Brasília foi uma criação já de algum tempo, né, em que as entidades do fisco de todo o Brasil, do fisco federal, estadual e municipal, resolveram se reunir para unir esforços, inclusive no momento da aprovação da reforma tributária. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que foi o pacto o que trouxe força suficiente para as categorias conseguirem os avanços que são o parágrafo 17 e o parágrafo 18 no âmbito da reforma. Bom, a gente fez, através do pacto, eu fui uma das consultoras contratadas pelo pacto para a gente elaborar essa primeira minuta que agora está circulando nas entidades, né? E essa minuta ela é bastante interessante. É a primeira minuta que nós temos em nível de entidades nacionais que não só faz uma lei orgânica pensando nos direitos, prerrogativas e deveres de todos os servidores da administração tributária e não só daqueles que lá na ponta assinam o auto de infração, né? Então nós temos nesse aspecto uma abrangência de mais carreiras. Ela é uma minuta que também insere no bojo da lei orgânica carreiras e atividades que não estão diretamente vinculadas ao exercício do poder de polícia, mas que são instrumentais para eles, para o exercício, como, por exemplo, as atividades de TI, né? Está no bojo dessa administração tributária e, portanto, é um projeto muito moderno, né? Com toda a humildade que a gente precisa ter, mas é um projeto construído por todas as entidades, eu fui apenas assessora, mas é um projeto muito moderno no sentido de pensar um órgão para uma administração pública 4.0. Ou seja, pensar um ente, né, pensar uma administração tributária organizada como uma instituição preparada para os novos desafios que virão em face da necessidade de preservação de competências frente ao comitê gestor, em face dos desafios da administração digitalizada que nós temos hoje, em face dos desafios da inteligência artificial e em face da necessidade de compartilhamento de informações. Então, é um projeto, em linhas gerais, que, ao estruturar a administração tributária como um todo, como esse guarda-chuva, trazendo para dentro da administração tributária todas as atividades que possam melhorar a qualidade do exercício do poder de polícia fiscal, é um projeto bastante inovador. Então, eu quero dizer aqui de público que não é só uma repaginada daqueles projetos que estavam guardados na gaveta desde a PEC 186. Na verdade, foi um repensar da administração tributária, especialmente em face dos desafios que são trazidos pela reforma tributária que a gente vem enfrentando. Por fim, doutora Adriana, o que as entidades, estamos aqui no Sindicato dos Fazendários da Bahia, uma das 31 entidades que compõem a base da FENAFISCO. Tem lá as outras entidades também, as outras federações. O que essas organizações precisam fazer para que a gente possa encaminhar, possa aprovar, levar à frente um projeto de lei orgânica? Eu sempre digo que o meu trabalho é o trabalho mais fácil, né? Sentar numa mesa de negociações, tentar compor, né? O trabalho do pacto foi muito desafiador, porque nós tínhamos entidades com interesses que, quando se refere à parte remuneratória, os interesses são
convergentes. No que se refere a tratamento de carreiras, a gente saía faísca nas reuniões. Mas foi muito interessante porque, no final do dia, o projeto que vem a público é um projeto que congrega o interesse de todas as entidades. Mas o interesse de todas as entidades, assim entendido, aqueles representantes de cada entidade que estavam lá. Então, qual é o passo agora, né? Primeiro, as entidades devem se mobilizar para que esta minuta seja aprovada. Porque antes da aprovação dessa minuta que o Pacto elaborou, a gente não tem como apresentar isso para o nosso Congresso Nacional, para o Poder Executivo, para dar encaminhamento para essa Lei Orgânica Nacional. E paralelo a isso, me parece que, então há aí um papel político dos sindicatos que aderiram a essa ideia de uma administração pública, de uma administração tributária 4.0, como eu tenho chamado, né, para os sindicatos que entendem que estão representados, né, e que a cidadania, a sociedade como um todo, vão ter vantagens com essa aprovação, com essa proposta, que os sindicatos efetivamente exerçam o seu papel sindical, de força sindical, para que a gente tenha aprovado no âmbito das entidades esse projeto. Não é uma luta fácil. Por várias idiosincrasias, por várias questões, muito que vem antes de mim e de você também, né? Vou repetir a mesma frase de agora a pouco, mas então esse seria o primeiro passo. E um segundo passo, que eu tenho feito uma missão de fé mesmo, passando no Brasil inteiro e falando isso, me parece que é a aprovação das leis orgânicas estaduais com base nas diretrizes gerais do Pacto. Porque aí, quanto mais leis estaduais nós tivermos, dando a entender, quer dizer, com o referendo já do governo do estado, né, de governos dos estados, dando a entender que, as administrações tributárias estaduais não vão sucumbir face ao comitê gestor. Acho que o primeiro recado é esse. Né? 2, que os estados vão manter, que os governadores, e aí eu acho que vocês conseguem trazer o governador para o nosso lado, digamos assim, né, em função dessa bandeira, que as administrações tributárias bem organizadas vão se posicionar de maneira a resguardar as suas competências no âmbito local, como a gente falou durante todo o nosso bate-papo aqui. Então, a aprovação das leis estaduais e a aprovação das leis estaduais com base nessas diretrizes do Pacto, me parece que é um caminho de fortalecimento da própria minuta do Pacto e também de fortalecimento dessas demandas perante o Congresso Nacional. Porque a gente está falando do terceiro momento, né? O terceiro momento é quando as entidades efetivamente aprovarem o projeto, chegarem a uma mesa de negociações, fazendo uma revisão do projeto e conseguirem efetivamente ter um projeto único, e aí a gente vai para o ambiente da negociação política, né? Que aí vocês dão aula sobre isso, já conseguiram tantos avanços, eu tenho certeza que vão conseguir mais esse, que é tão importante não só para vocês, mas principalmente para nós, sociedade brasileira. Muito bem. E é bom que a gente fica também aprendendo aqui com essa aula que a professora Adriana nos deu. Já ouvimos a sua intervenção aqui durante os painéis do Congresso e agora, novamente, aqui temos a oportunidade de democratizar o acesso a essa informação a outros segmentos, não somente aos servidores da Fazenda, aqueles que não vieram ao Congresso, os servidores que não vieram, tivemos aqui mais de 300 pessoas, porém aqueles que não vieram, e também a sociedade que pode ter acesso a essa informação através aqui da nossa TV Cefaz. Doutora Adriana, muito obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora. Um prazer ouvi-la ontem também. Não tinha tido até hoje a oportunidade de fazê-lo. Eu agradeço e a TV agradece as suas palavras e esperamos ter a doutora Adriana futuramente conosco em outras atividades, como consequência desse primeiro debate que a gente travou aqui no Congresso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, dando esse recado que não é nem para o Sindicefaz, nem para os servidores da Fazenda, mas é um recado para a própria sociedade, né? Nós enquanto sociedade civil, precisamos reconhecer a importância da administração tributária. Nós, enquanto cidadãos dos estados e dos municípios, precisamos reconhecer que a gente não pode colocar um pires na mão do Estado, que vai ficar lá na dependência de um comitê gestor, que a gente não sabe qual vai ser a legitimidade, qual vai ser a ingerência política nesse comitê. E me parece que a única saída aí é realmente a sociedade reconhecer em vocês, né, servidores estaduais que integram o fisco, essa função tão essencial. Então, sempre que precisarem, a gente volta a bater um papo aqui. Espero que a gente saia vitorioso nesse processo e obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. Em resumo, nós temos que arregaçar as mangas porque ainda temos muito trabalho pela frente. Vem aí novas batalhas para aprovar essa lei orgânica da administração tributária. Muito obrigado. Até a próxima. Até.